A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Até alguns anos atrás, liderança era uma palavra que não tinha um significado muito profundo. De pouco tempo para cá, a gente ouve o tempo todo falar em liderança, as transformações, inclusive geracionais, o que é que tem acontecido, por que que tantas pessoas mudam de trabalho? Antigamente o sonho de muita gente era trabalhar numa empresa por toda a vida. E hoje não. As pessoas mudam de trabalho sem pensar muito. Mas por que que isso acontece? O que que fez com que as gerações mudassem, os tempos mudassem, a forma de liderar mudasse? E existe uma preocupação em preparar os líderes. Antigamente era o contrário. A gente tinha que preparar os liderados. Hoje os líderes é que têm que ser preparados para lidar com as pessoas. Aliás, uma palavra sensível também. Muita gente fala, eu não gosto de pessoas. E a gente vai entender um pouco desse mundo hoje. Nós vamos falar sobre o líder moderno no agronegócio. Eu quero trazer um panorama para vocês. O agro brasileiro ele passa por uma transformação silenciosa, mas ao mesmo tempo muito profunda, nessa forma de liderar pessoas, de tomar decisões, de conduzir negócios. O modelo de liderança tradicional, baseado em autoridade e aquele centralizado, ele vem cedendo espaço para um outro perfil. E a gente vai entender esse perfil a partir de agora. Eu vou conversar com a psicóloga, empresária, mentora de líderes, minha companheira semanal do programa Morada no Campo, Jaxele Gouveia. Tudo bem, Jaque? Tudo ótimo, Divino, e com você? Maravilhoso. Tão bom te encontrar pessoalmente. A gente toda semana tá junto, né? Mas virtualmente. Isso aí. Que honra para mim estar aqui com vocês, né? Obrigada aos nossos ouvintes que nos acompanham. É muito gratificante, né? Levar por meio da nossa voz aquilo que a gente conhece, aquilo que nos toca, as histórias da nossa jornada. É muito comum por onde eu vou. Ô, Jaxele, já te conheço, eu mesma, do rádio, né? Então é muito prazeroso e gratificante, né? Poder doar um pouquinho mais. Então é uma honra estar aqui, sentados, vamos bater um papo e entender nessa bela introdução que você fez realmente o que que muda nos últimos tempos, né? O que que essa nova geração provoca, e o que que implica isso dentro da liderança. Então, bora lá, o bate-papo vai ser muito especial, vem com a gente. Às vezes eu falo assim, que eu sou de uma época em que o dono mandava, o funcionário obedecia. Uhum. Hoje, até a palavra funcionário já caiu de uso, né? Já nem se Sim. usa mais essa palavra, né? E obediência é outra palavra que também, assim, ficou até meio que, sei lá, até estranho falar em obediência. O que que aconteceu? Por que que houve essa mudança tão grande nos últimos tempos? Interessante você fazer essa leitura, porque eu lidero há 20 anos. Hum. E eu vi na prática toda essa mudança acontecendo, né? Eu comecei a minha trajetória enquanto líder, claro, sem uma escola de liderança, né? Eu não fui treinada, né? Me deram a oportunidade, quase não gosto de um desafio, falei, vamos embora, estou pronta, já estou com a roupa de ir. E só que há 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, 22 anos, era justamente isso, né? Um slogan de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí é interessante a gente colocar um contexto, são dois contextos, né? Bom, eu sou de Rio Verde, sou rioverdense, e nós tínhamos um contexto há 20 anos atrás muito distante do nosso contexto atual. Um contexto em que nós tínhamos, talvez, uma demanda menor e uma oferta muito maior de mão de obra. Isso foi mudando drasticamente ao longo desses anos. E aí nós já encontramos. Então, hoje as pessoas têm diversas oportunidades em todas as áreas, em todos os segmentos. As pessoas têm diversas oportunidades. E então, se aqui não está muito confortável para mim, eu busco outra coisa. Eu tenho um fato também comigo que
Eu acredito bastante que nós estamos passando por uma transição planetária. E aí, nesse contexto, o mundo, o nosso planeta Terra, está em mudança, né? Está nos convidando a mudar. E aí, diversas coisas vão acontecendo, globalização, né? As informações muito rápidas, uma pandemia, talvez aspectos que impulsiona ainda mais essa ânsia por nós querermos ser melhores do que fomos ontem. E aí, olhando para a parte do colaborador, nós somos muito carentes, todos nós seres humanos somos muito carentes de algo que eu acho fundamental para todo ser humano, que é autoconhecimento, porque é por meio dele que nós vamos conectar com a nossa essência verdadeira, com a nossa inteligência emocional. E aí, por sermos carentes de nos conhecer verdadeiramente, mas veja bem que do lado tem um aspecto que é uma transição acontecendo, então eu sinto uma vontade de ser melhor. De repente eu paro e falo assim, nossa, mas pera, não é só sobre isso, só sobre ter. Parece que tem um ser batendo na porta de todo mundo, né? Entrou a maioridade, a fase adulta ali, isso já começa a bater de certa forma. Só que eu não entendo, isso é um ruído que fica assim, e eu não entendo sobre isso, porque eu não tenho autoconhecimento, eu não conheço sobre mim mesma, eu não olho para minha essência, eu tô onde? No piloto automático. Eu tô na Matrix, né? Eu tô no piloto automático, eu tô no rio que navega, seguindo essa correnteza, e para onde quer que eu vá, o sistema maior, eu estou indo. Só que a gente sente isso. E aí, as pessoas dentro do mundo do trabalho também sentem esse ruído. E aí, quando você me fala alguma coisa que não soa tão legal para mim, eu saio, porque como eu tenho essa ânsia de querer estar melhor a todo momento, eu penso, não é que eu vou buscar um outro ambiente melhor. Só que isso não é sobre o externo, é o interno. É o meu interno que está chamando. Como eu não sei, eu saio buscando outro ambiente, chego no outro ambiente, no meu outro trabalho, com outro líder, eu começo bem, logo após, aqui também não está legal. Mas é o líder, é a empresa, é o clima, é o salário, é o benefício, eu vou buscando outro. Então, vários aspectos, né? A alta concorrência no mercado, todos os dias nós temos novas empresas entrantes falando no nosso mercado, mas lembrando, isso não. Por que eu trago o segundo fator? Porque isso está acontecendo a nível nacional, talvez mundial, né? Não tenho conhecimento, mas a nível nacional é certo que isso está acontecendo, essa mudança mais constante, né, das pessoas. Então, eu agrego muito esses dois fatores. A demanda é muito maior hoje e tem um aspecto, Divino Ronaldo, que é assim, a capacidade laboral antes era muito maior do que hoje. Não imagina que hoje de manhã eu estava passando um conflito imenso com o meu celular. Minha sócia é de uma geração da tecnologia, mas quando eu ingressei no mercado de trabalho, nem celular tinha. Isso veio, né? Eu não fui alfabetizada tecnologicamente. E aí ela fala, e ela me explica isso, ó, você tem? Eu falo, mas eu não consigo. Você tem dificuldade de mexer? Porque você não foi alfabetizada. Eu já nasci dentro da tecnologia. Só que o que a globalização nos fez junto com a tecnologia? Antes eu tinha uma capacidade laboral maior, então tinha muito mais pessoas sonhando, como você disse, em, nossa, eu vou aposentar nessa empresa. E a gente tinha muito orgulho quando a nossa carteira estava assinada, eu ficava 10 anos, 5 anos em uma empresa. Aliás, se nós pedíssemos demissão antes desse tempo, era muito ruim para a nossa imagem profissional. Isso mudou, porque essa capacidade laboral, hoje, imagina que aproximadamente 40% dela não está no mercado efetivo, no mercado mais convencional, no mercado seletista. Essas pessoas estão onde? Elas estão, vamos lá, são youtubers, são influencers digital, mídia social, nós estamos conduzindo um plano de cargos e salários para uma grande empresa aqui e nós estamos construindo o cargo operador de robô. Então, a tecnologia trouxe diversas possibilidades de trabalho em que hoje nós temos piadas nas escolas de chamar outra pessoa de CLT. Ah, é? Isso é real, isso é um fato ocorrido aqui. Então, sabe, assim, isso é pejorativo.
Uhum. Então, diminuiu bastante a capacidade de mão de obra disponível para o trabalho. Sem falar nas políticas públicas, porque aí a gente tem um monte, né, várias situações que nos faz ter muito mais dificuldade. E aí é o ponto. Por isso que a necessidade desse líder moderno de liderar hoje é bem diferente de antes, né? Antigamente tinha um slogan, eu falo antigamente, assim, tudo quando a gente fala antigamente parece que você está falando de 100 anos atrás, né? Mas não, antigamente virou tipo 5 anos atrás, 10 anos atrás é antigamente, já que tudo evolui tão rápido, né? E tinha um slogan que era o seguinte, pagando bem que mal tem. Hoje isso não vale mais, né? Não vale. Não vale. Não conecta mais. Não é pagar bem que faz com que alguém queira fazer alguma coisa, né? Se Não. dedicar a algo. Eu acredito que o salário virou uma commodity, ou seja, ele faz parte do arroz com feijão, da mistura, mas ele não é o prato principal. E por diversas vezes, é claro que nós temos níveis e isso é observado por nível. Então, se eu vou na pirâmide de Maslow e eu olho assim, quem está na base da pirâmide, que está buscando a segurança, então eu preciso colocar comida dentro de casa, eu preciso pagar a água, a energia, que é as coisas mais básicas, talvez a pessoa até se submeta ficando, né, um pouco mais. Mas, na medida em que os profissionais vão amadurecendo e subindo nessa pirâmide, eu já começo a procurar um bem-estar, né? Eu já começo a querer estar em algo que vai fazer com que eu cumpra o meu propósito, por que eu existo, o que eu estou aqui para fazer. Então, quantas e quantas vezes eu já presenciei executivos se desconectando de negócios em que a remuneração era muito mais alta, o pacote, para ir para outro lugar buscando bem-estar. Então, realmente não é o primeiro fator. Se a gente vai pegar os dados de entrevistas de desligamento de empresas de A a Z, talvez esteja. Mas até aí é um ponto de observação. As pessoas se justificam que estão saindo por um salário porque elas precisam justificar alguma coisa. É muito mais fácil ela te dizer isso do que falar os reais motivos que ela se desconecta. Mas quando ela resolve sair e ela te conta que é salário, você pode ter certeza que ela já se desconectou emocionalmente do seu negócio há algum tempo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. O que vai acontecer com o agro em termos de contratação, de mão de obra? Porque essa é uma das reclamações mais constantes que eu ouço. Eu não consigo mão de obra para trabalhar na minha fazenda. Eu não consigo gente para tirar leite. Eu não consigo operador de máquinas. Eu não consigo, sei lá, os mais diversos serviços. Porque ainda existe serviço braçal na fazenda. Sim. E a gente ouve muito as pessoas falarem que, os proprietários rurais falarem que as pessoas não querem mais fazer o trabalho braçal. O que vai ter que acontecer? Vai ter que robotizar? Explica, o que você enxerga pela frente nesse sentido? Eu acho que tem um ponto aí que eu tenho duas extremidades. Eu tenho um produtor rural que tem dificuldade de mão de obra, que as pessoas não saem e tudo mais. E eu tenho, do outro lado, o produtor rural que me diz, já que para mim mão de obra não é um problema. Meus cargos estão completos, as pessoas não estão saindo da minha, né, da atividade e eu não tenho problema. Isso acontece, existem essas extremidades. E aí eu te respondo a sua pergunta, mas só colocando um ponto que é muito importante, que é a tecnologia chegou, a inteligência artificial está no nosso meio e a gente vai levando isso para dentro do agro e com muita força, né? Então nós temos máquinas muito, né? Eu sou da época, eu morei na fazenda e a gente plantava na matraca. Eu via meu avô fazendo esse trabalho, fazendo tudo de uma forma muito manual. Então, hoje, ver uma plantadeira andando sozinha, né, para nós que vivemos isso, é uau, né?
Então, eu acho que a tecnologia já chegou e ela vai chegar muito mais. Então, cada vez mais, nós demandamos de uma mão de obra muito mais especializada do que, principalmente na nossa região, né? Se falando aqui Goiás, Mato Grosso, no Sul, mas a gente ainda tem regiões nos extremos que tem uma mão de obra extremamente manual, né? Plantios em regiões muito íngreme, que não vai maquinário. Então, isso tem em diversos lugares. Mas eu acredito que a tecnologia, ela chega de uma forma bem forte e nós precisamos preparar o nosso time para aderir a essa tecnologia. Mas é claro que ainda existe a mão de obra e eu acho que ela não vai deixar de existir, mas a gente não vai eliminar a mão de obra mais braçal. E aí, de outro lado, quando eu coloco esse aspecto que nós temos as extremidades, então o que é diferente nesse ambiente, aí seja indústria, seja um armazém, seja uma revenda, ou seja lá no campo, o que é diferente? Eu sempre procuro entender isso. Eu adoro quando o empresário me fala assim, não, eu não tenho problema de mão de obra. Eu adoro ir para dentro e entender quais são as práticas. E olha que interessante, recentemente nós tivemos um caso que foi colocado nas mídias, em que uma fazenda estava foi uma denúncia, né, no Ministério Público, e a atividade estava explorando a mão de obra foi dito assim, até com trabalho escravo. Então, olha o quanto está mais exigente em um contexto geral. Quando a gente vai olhar, existia um alojamento com 4, 6 camas em um quarto, que é muito natural e muito comum, né? Talvez tinha um ventilador e não um ar-condicionado, mas todas as camas tinham colchão, né? Tem tudo. E aquilo ali ainda foi descrito como um trabalho escravo e aí se colocou na mídia justamente esses ambientes. Por que a gente tem que olhar isso? Porque quando a gente conversa sobre liderança, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas realmente eu tenho que ter tanto cuidado com as pessoas. É realmente assim que eu preciso fazer? Porque assusta um pouco esse modelo de liderança um pouco mais moderno, que é bem ao contrário de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, hoje, todos os empresários que eu me conecto, independente de qual segmento seja, que ele não tem problema com mão de obra, ele realmente olha para as pessoas diferente. Com o fator humanização, talvez. Com o fator amor, talvez, valorização das pessoas verdadeiramente, o reconhecimento e essa valorização, ela existe na prática. Quer ver um exemplo? Polaridades em 2 semanas que eu vivenciei na minha prática. É muito difícil contratar a mulher. A gente acaba de contratar e ela engravidou. Uma extremidade. A outra extremidade, já que nós temos um benefício aqui, que é o salário maternidade. Então, todo mundo que trabalha com a gente, que tem mais de 6 meses, que engravida, ela recebe um salário para poder custear e apoiar nas despesas e com a gestação. E quando o bebê nasce, ela tem uma cesta, tanto o pai quanto a mãe, não é só para a mulher. Aí uau! Que consciência diferente. O que te fez levar a isso? E foi entender. A cultura da empresa, nós temos um valor chamado família. Então, todos os nossos projetos, todos os nossos programas, inclusive o nosso negócio, são negócios que conduz à família. Pois é, mas quando você fala disso, a impressão que eu tenho é que isso é uma empresa grande, estruturada. A pequena empresa, o médio empresário, vamos falar do produtor rural mesmo, né, o médio produtor rural, eu acho que ele está lidando com tantas coisas mais que ele não consegue ter esse olhar sensível a essas questões. Ele está sobrecarregado com um tantão de coisas ali. Como, diante dessa sobrecarga, ainda ter esse olhar sensível? Essa é a principal crença, que não temos tempo. E, na verdade, a gente pode ter toda essa sensibilidade. Se você tiver apenas 5 minutos, você consegue fazer com 5 minutos. Primeiro, é extremamente importante exatamente a consciência. A consciência de que isso é importante. Só que, imagina bem,
Tem muitos empresários, os produtores rurais, que eles não foram alfabetizados emocionalmente. Aí eles aprenderam que precisava dar certo. Eu cito como exemplo, eu passei por aí. Quando eu comecei minha trajetória, eu fui para o mundo, né? Eu tive muitas questões na minha infância e eu cresci focada em resultado. A minha geração é toda assim. A nossa, exatamente. E aí a gente vai para o mundo para conquistar, para fazer. A gente coloca uma autorresponsabilidade, um chicotinho de que eu preciso dar a resposta para tudo, que eu preciso fazer, eu não recebi isso pronto, ou alguns receberam pronto, eu preciso manter ou fazer isso daqui crescer. E a gente se conectou justamente nesse lugar, do vamos embora fazer e tal. Nós não fomos olhados dessa forma. Eu falo emocional porque nós temos 3 centros de inteligência em nós, a gente aprendeu, começa por aí, nós aprendemos que tinha era o coeficiente intelectual. Então, se você me conta, já que o meu filho passou em Harvard, você acredita que ele vai começar a fazer faculdade lá? E aí eu falo, nossa, Divino Ronaldo, parabéns, seu filho é muito inteligente. Isso é uma das inteligências, nós temos múltiplas, mas num contexto de a inteligência emocional, 80% do seu sucesso é baseado no seu como, as suas habilidades sociais, ao como você se conecta, a sua empatia, a sua compaixão. E tem um outro centro de inteligência, além desse teórico, desse racional que eu comentei, que é o nosso corpo, que é sim o fazer, as nossas 5 inteligências, tato, olfato, paladar. Então isso traz a sensibilidade. Inclusive, os empresários, os produtores rurais, esses que você comentou que não tem tempo, porque ele vai lá, porque ele tem que estar à frente do negócio, a maioria deles usa como predominantemente o centro de inteligência corporal. A gente chama no mundo dos negócios uma palavra muito bonitinha que é assim, nossa, ele tem um bom feeling para negócio. Então, por mais que a contabilidade e a controladoria presente para ele que não há uma viabilidade dele comprar aquela terra, ele fala assim, não, mas eu sei que vai dar certo, ele vai lá e faz e dá. É o famoso feeling. Isso é o centro de inteligência corporal, é como se fosse o farejar. E aí, o que acontece com isso? Como ele não foi alfabetizado para entender todos esses modos operantes, ele se conecta muito bem com pessoas que são um modo operante igual a ele, e aqueles outros que têm essa demanda diferente, ele não sabe conectar, porque ele não passou por isso, ele não consegue. E aí é o pulo do gato da liderança, né? Quais são as ferramentas e como que você se conecta com todos os seus colaboradores e não apenas com aqueles que você considera semelhante, que é mais fácil esse modo operante. E aí, da mesma forma, eu não faço academia, mas eu tô com colesterol alto, e aí eu preciso treinar, porque eu tô com gordura no fígado, eu tenho que mudar minha alimentação e eu tenho que perder peso, aumentar minha massa magra. Como que eu faço isso continuando da mesma forma? Me alimentando da mesma forma que é o meu modo atual e não praticando nenhuma atividade física. É um tanto quanto desafiador. Se eu não mudar o meu modo operante, daqui a pouco eu posso ter uma parada cardiorrespiratória, eu posso ter um outro problema maior, ter que passar por uma cirurgia e por aí vai. E é exatamente a mesma coisa. Se o líder não parar para fazer algo que vai incomodar, claro, acordar todos os dias 6 horas da manhã para ir na academia, para algumas pessoas é muito difícil. Então, é eu sair do que é confortável e ser disruptivo e buscar algo que eu preciso alfabetizar novamente. Então, os líderes que já são líderes nesse contexto um pouco, né, que nós estamos falando do antigo, que é ontem, precisa se alfabetizar novamente. E aí, esse caminho é de dentro para fora. Não adianta eu olhar para as teorias e falar, então eu tenho que fazer reunião toda semana. E eu começo a fazer reunião. Não é isso. É de dentro para fora, porque tem uma teoria que fala assim, 7% é o que você fala, 38% é o seu tom de voz, e 55% é a energia, é o como o seu corpo gesticula, né? É a sua linguagem corporal. Uhum. Então, cara, não adianta você buscar na teoria e falar, tem que ser assim e fazer só 7%, ou seja, é nada. Uhum. Não adianta eu conhecer a teoria, saber treinar o meu bíceps, saber fazer o cardio e tal, e se você não for lá e executar verdadeiramente como tem que ser. Então, a mudança precisamos desaprender para aprender. E se você não tiver tempo para as pessoas, talvez amanhã você tenha que passar por uma cirurgia. E essas cirurgias no mundo do negócio fulano pediu conta, perdi um talento.
E aí talvez a justificativa que eles te tragam é salário, mas eu te garanto, não é. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Qual é o modelo ideal de liderança de hoje? O modelo que conecta. Conexão verdadeira e afetiva com as pessoas. Quer ver? Você trabalha ali, você é produtor rural e você tem alguns colaboradores que trabalham para você. Vamos lá, 20, né? Uma média aí, uns Certo. 20. Desses 20, quantos você conhece verdadeiramente? Ah, Jaque, eu sei o que a pessoa faz, ela trabalha aqui comigo. Não tô falando disso. Você sabe a história de vida dessa pessoa? Você sabe onde ele nasceu? Qual foi o perrengue que ele passou lá na base dele? Você sabe se ele tem mãe, se ele tem pai, se estão vivos, se não tem, se teve treta lá na infância? Você sabe quais são os sonhos dessa pessoa? Você sabe por qual motivo ele acorda todos os dias? Não, mas eu tenho que conhecer de tal forma. Isso não é trabalho para vocês, que são terapeutas, psicólogos, mentores? Não. Se você não conhecer com quem você lida, você não se conecta verdadeiramente com ele. Por quê? Porque existe uma máxima que é: eu só te dou se eu recebo. Então, se você não me dá atenção, eu não vou te devolver a atenção. Só que eu não devolvo para o líder, eu não devolvo para o produtor rural, eu não devolvo para o meu chefe, meu líder. Eu devolvo para quem? Para a máquina que eu estou pilotando, para o cliente que eu estou atendendo, né? Então, nós precisamos conectar verdadeiramente com as pessoas. Eu vou te contar uma história bem simples e simplória de um executivo do agro. E a gente começou a fazer alguns trabalhos de conexão para ele. Ele precisou se alfabetizar para isso, para as conexões humanas verdadeiras, porque quando você vai entender a história desses produtores, dessas pessoas que estão à frente das empresas, elas criam um ambiente seguro até elas chegarem exatamente na essência que eu quero, e elas verbalizam assim: já que eu de verdade não sei fazer isso, eu não tive isso dos meus pais. Eu não pude contar com eles, eu não deitei no colo, eu não tive carinho e afeto. Ganhei um abraço, eu não ganhei beijo, abraço. não Então, pude beijar meu pai, né? Essas exatamente coisas, né? isso. Eu fui muito cobrado. Essa história se repete. Então, a gente precisa repassar isso para que ele consiga. Então, isso foi feito, alfabetização emocional e tal, de conexão. E eu falei assim: agora você precisa começar a mostrar para as pessoas que elas são importantes para você. E aí o gestor, o empresário, o produtor, ele tem uma capacidade que é de graça, que é como se o meu carro não anda sem combustível, o seu também não, eu preciso abastecer ele. E o combustível dos colaboradores do nosso time se chama reconhecimento e valorização. Se você falar para as pessoas de forma genuína, tá? Não adianta você dar a boca para fora, porque só vai ser 7%. Tem que ser energia. Se você falar para as pessoas que trabalham o quanto elas são importantes, você pode ter certeza que a história vai mudar. Como ele começou a falar? Ele começou a ligar no dia do aniversário, quando essa pessoa completava mais um ano de empresa, e aí pega o telefone e liga. E aí, é claro, você não vai se lembrar disso. Põe a sua secretária ou coloca aqui, ó, se você tem só 20 colaboradores, é 20 em 365 dias. É muito simples. Coloca, isso gasta 2 minutos, pega o telefone, liga, tá? Não vai me mandar uma mensagem de texto padrão escrita pelo chat, não. Isso aí não vai funcionar, é só 7%. Pega o telefone e liga: fulano de tal, nossa, fulano? Da onde? Fulano aqui da empresa. Nossa, senhor tal, né? A pessoa, olha, é importante. Tô te ligando para te desejar parabéns. Hoje você completa mais um ano na nossa empresa. Eu quero agradecer você. Era um motorista, tá? Quero agradecer você pelo desempenho, pelo trabalho que você faz. Isso é muito importante para mim. Só tô te ligando para te agradecer. Obrigado, tchau. Nem 2 minutos.
Essa pessoa daqui 2 semanas ela recebe uma proposta para ir para outro lugar. Eu te garanto que ela vai pensar sobre isso. Por quê? Porque eu sou importante aqui nessa empresa. O fulano sabe quem eu sou. Ele me chamou pelo nome. As pessoas são muito carentes, então isso é muito simples de se fazer, mas tem que ser genuíno. Então, o que que muda nessa liderança? Conexão afetiva. Quando você vai entender, né, tem um produtor que eu admiro bastante, vários, né, mas um deles a gente foi conhecer a fazenda, o Michel Mercedes. Estou vendo aqui, né, uma case aqui na nossa frente. E as pessoas amam trabalhar lá. E aí a gente foi, né, fazer uma palestra, conhecer, e aí a gente pôde entender como era o alojamento, como era a casa, como era esse ambiente, o que que eles tinham de ritual, de valorização e de reconhecimento. Ele fazer questão de ir lá, falar para o time dele, a família junto. Então, existe uma conexão afetiva. E não importa se ele for 1 ou 2 vezes por ano. Porque eu já ouvi das pessoas, Jaque, você acredita que pelo menos 1 vez por ano a gente joga futebol junto? Aí ele vem aqui. Então, é sobre isso, né? É sobre quantas vezes você tira um tempinho para se conectar verdadeiramente com as suas pessoas. É a partir desse princípio a liderança. Sabe por quê, Divino Ronaldo? Hoje, ninguém conecta mais com o seu negócio, com essa fazenda, para gerar lucro para você. As pessoas não querem isso mais. Independente do nível intelectual ou de que nível ela está na pirâmide. Não é por aí que ela vai se conectar. Então, você precisa mostrar para ela por qual motivo que isso existe e conectar o valor dela ao seu valor. Jaque, que pena que a gente ficou tanto tempo sem se falar aqui e eu fiquei tanto tempo sem ouvir isso. Que bom ouvir isso. Para mim, nossa, muito, muito bom. Eu ainda sou daquela geração antifrágil e eu te falo, talvez seja mais fácil ir para a academia e criar músculos, e olha que eu não tenho muitos, do que buscar essa musculatura cerebral que você falou hoje. Eu te agradeço por me ajudar. Se você me ajudou, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas com essa nossa prosa, e eu te convido a vir mais vezes, a nós falarmos mais vezes a respeito disso, porque realmente nós precisamos de aprender a viver nos dias de hoje, porque é muito diferente de uma época em que eu vivi, liderei e depois achei que eu nem podia liderar mais nada ou ninguém, porque os tempos já não me permitiam mais. Obrigado por me ajudar nesse sentido. Imagina, é uma honra. Eu acredito muito na liderança. Os líderes, se você está aí, né, plantando nesse momento, ou se você está dentro do armazém esperando a soja chegar, independente de onde você esteja, os líderes são os únicos responsáveis por mudar esse movimento dentro do mundo do trabalho. Eu construí tudo, vou continuar construindo meus filhos e as minhas próximas gerações por meio do trabalho. Eu honro muito esse lugar. Mas eu acredito em um mundo em que esse lugar seja um lugar bom de estar, onde a gente tenha prazer de estar. E todas essas mudanças serão por meio da liderança. Eu acredito porque eu vivi isso. Eu era uma líder. E hoje eu sou outra líder, eu passei por esse caminho, então eu acredito muito nisso, e fica muito mais leve, né? A gente consegue extrair o potencial de dentro das pessoas, esse caminho é muito prazeroso, é muito gratificante, então me orgulho muito dessa trajetória, de ter conseguido trilhar esse caminho e exercitar os meus músculos e principalmente os músculos do meu coração, por meio do cardíaco, que é fazer essas conexões verdadeiras com as pessoas. Eu acho que esse é o caminho para a gente mudar esse ambiente e que as pessoas queiram estar do nosso lado. Obrigado. Gratidão. Obrigada pela oportunidade. Novos tempos, né? Temos que nos adequar, temos que aprender, né? E essa questão da conexão, vou falar uma coisa para vocês, viu? É forte. Não é fácil, mas vale a pena tentar, né? Eu tenho tentado. Tenho conseguido um pouquinho. E tem me ajudado bastante. Eu espero que você, que nos assistiu, que nos ouviu até agora, também esteja tentando e esteja conseguindo. Se você tenta, você consegue.
O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.